vai trabalhar sobre a doutrina da eleição daqui a pouco. Romanos capítulo 8, 29. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu também, os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Lê primeiro só a primeira parte. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu também, os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho. Quando a gente lê esses dois versículos, a gente tem uma ideia de que Deus já predestinou alguém, né? Ou seja, o cidadão já foi predestinado diretamente para a salvação ou predestinado por Deus para a perdição. Mas isso está dentro da presciência de Deus. E o que é a presciência de Deus? A presciência de Deus é a capacidade que Deus tem de saber antecipadamente as coisas que vão acontecer. É por isso que nada pega Deus de surpresa, né? Então, quando o homem peca, Deus já previu que o homem vai pecar. E por ele prever que o homem vai pecar, ele providencia o cordeiro para morrer em lugar do homem. Ou seja, é a presciência de Deus. Pastor, quanto aos salvos, como é que funciona essa questão? Deus preveu quem vai ser salvo? Preveu. Deus já sabe, em cima desse versículo que ele acabou de ler, Deus já sabe por antecipação quem vai aceitar ou não aceitar a salvação. Então Deus, por saber quem vai aceitar, esse que ele já sabe que vai aceitar, é que ele predestinou a salvação. E este que ele já sabe que vai recusar, é que é predestinado à perdição. Por quê? Não é porque Deus decretou soberanamente, dizendo, você vai para o inferno. Não é que Deus fica sentado no trono, nasce um, salvo. Nasceu outro, inferno. Esse, salvo. Anjo, você aparece aqui para o céu. Não é assim que funciona. Deus já sabe por antecipação. Deus já sabe de antemão, antes de nascer o cidadão, Deus já sabe. Esse aceita, vai aceitar a minha oferta de amor por ele. E por eu saber que ele vai aceitar essa oferta, o que eu faço? Eu já o predestino ao céu. Esse daqui, infelizmente, eu já sei que ele não vai aceitar, por mais que eu ofereça para ele a minha oferta de amor, mas ele não vai aceitar. Então o que eu vou fazer? Já vou predestiná-lo à condenação. Essa é a ideia da salvação e da presciência de Deus. Que Deus tem a capacidade de saber por antemão o que vai acontecer. Pois não? Se Deus já sabe quem não vai aceitar, por que ele insiste nesse que não vai aceitar? Não é que Deus insiste. Ele fala que não insistir, fala assim, Investe nele. O Espírito Santo, porque se o Espírito Santo sabe que essa pessoa não vai aceitar, porque ela ainda vai lá e tenta convencer ela. Porque ele não tenta convencer. Ele não tenta convencer. Você está entendendo? Quando a pessoa vai ser salva e ele já sabe por antemão que ela vai ser salva, ele já a convence. Agora, nós como igreja não sabemos disso. Nós como igreja não temos a presciência. Então qual é o nosso dever como igreja? Pregar. É como um pescador. Ele quer pescar, por exemplo, tambaqui. Ele vai jogar a rede. Ele sabe se vai vir só tambaqui ou se vai vir lá no meio lá outro tipo de peixe. A função dele é jogar a rede. Quando vier os peixes, o que ele vai fazer? Vai pegar o tambaqui e vai selecionar os outros peixes. Então, a nossa função é pregar, anunciar o Evangelho para todo mundo, porque Deus amou o mundo inteiro, mas dentro deste amor, Ele já conhece quem vai aceitar. Ele já sabe quem vai aceitar. Agora, a nossa função como igreja é lançar a rede. Lançar a rede. E nessa de lançar a rede, ele já sabe quais são os peixes que virão.
e quais são os peixes que serão bons ou não. O Espírito Santo não convence aquele que ele já sabe? Não. Não. A palavra é pregada para ele. Isso é fato. Senão ele Deixa de ter presciência. Senão ele fica insistindo com alguma coisa que ele sabe que não vai dar em nada. E Deus não insiste com coisa que ele sabe que não vai dar em nada. Entendeu? Essa visão, pastor, que Calvino tem, vê essa visão aí da predestinação? Não. A visão de Calvino, ela é baseada no decreto soberano de Deus. O que é o decreto soberano de Deus? O decreto soberano de Deus é: Deus soberanamente decretou, escolheu uns para serem salvos e outros não. Entendeu? Essa é a visão de Arminio. Deus escolheu, de Calvino. Por que Deus então sabe ele deixa a pessoa sofrer ali para depois destinar ele? Como assim? Um exemplo assim. Meu irmão, daquele cantor que morreu. Meu irmão, Lázaro. presta atenção. Se tem uma coisa que Deus não envolve, é no fluxo natural das coisas. As coisas seguem um fluxo, e esse fluxo segue naturalmente. Agora, um outro detalhe é que o profeta Isaías, por exemplo... Você sabe, então por que ele deixa o... Calma aí, deixa eu explicar. O profeta Isaías, se eu não me engano, é Isaías que faz uma pergunta e diz assim: de que se queixa o homem? E ele faz uma outra pergunta: dos seus próprios pecados? Qual é a ideia? Toda a miséria que o homem vive na terra é consequência do pecado. E eu não falo de pecado cometido hoje, em vida. Quando eu não era crente, eu tomava cachaça, fumava maconha. Não é isso. É consequência do pecado original, do pecado primário, do pecado que Adão e Eva cometeu lá no Éden, a desobediência primária. Então toda a miséria que acontece no mundo, e a gente vai estudar isso aqui, hamartiologia, é consequência desse pecado. Entendeu? Então, o cantor Lázaro ficou sofrendo. Não foi só Lázaro que sofreu, vários outros sofreram também. As enfermidades, guerras, tudo que acontece hoje é consequência do pecado. Então chegou alguém para ele, no caso, pregou a palavra e ele saiu daquele mundo terrível. Porque ele estava predestinado, então o senhor disse aí, a ser salvo. Não era predestinado. Entenda uma coisa, Deus não predestinou, Deus sabia que ele aceitaria a salvação, então o elegeu. Esse negócio, irmão, de predestinação é complicado, mas a gente vai entender isso, tranquilo. É mais ou menos assim, Deus sabe que o nosso futuro todinho, mas quando nós temos livre-arbítrio. É isso aí, já sabe que a gente vai escolher. Já sabe das nossas escolhas. Aqui, vamos ver uns detalhes interessantes aqui. Já que Deus tem a capacidade de prever tudo, ela é a parte do seu atributo, de onisciência. Ele preconhece todas as coisas sobre o homem. Ele preconhece todas as coisas sobre o homem, mas não as evita, por ser o homem livre e responsável por seus atos. Deu para entender? Ele já sabe o que vai acontecer. Ele sabe que você, ao sair daqui, só uma suposição, ao sair daqui, não vou falar você não, ele já sabe que o camarada, ao sair daqui, vai quebrar a perna de fora. Não só uma suposição, ele sabe. Ele pode muito bem chegar para você e falar assim: sai daí, ou te dá um empurrão, você não cair ali. Não, ele não vai evitar, por causa da livre agência do homem, do livre arbítrio do homem. Há momentos que Deus intervém. Ele chega e diz: não é aí, é aqui. Mas isso aí são obras, planos específicos de Deus na vida ou para a vida de alguém. Às vezes ele quer que o seu nome seja glorificado em algumas ações. Entendeu? Vamos ver aqui algo interessante aqui. Por
deixa eu ver aqui, o Senhor sabia disso. No caso do pecado de Adão, o Senhor sabia disso, na sua presciência. Porém, não evitou. Desculpa, Página 127. 127. Porém, não evitou. Por que Deus não evitou a queda de Adão? Por causa do livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio, irmão? Direito de escolha. Isso aí. Deus deu ao homem a capacidade de escolher. E dentro dessa capacidade, Deus já sabe que o homem vai escolher pecar ou não pecar. Deus já sabe que o homem vai escolher aceitar a Cristo como Salvador ou não aceitar. Só uma brincadeira irônica aqui, mas deve ser difícil ser Deus, né? Mas é aquilo que uma pessoa que resolveu ir para o outro lado. Aqui, Jesus tem presciência, não, né? Tem, Jesus é Deus. Não, porque na Bíblia fala assim que ninguém sabe nem o dia nem a hora que ele vai voltar, apenas o Pai. Como ele sabe o dia que ele... Como ele sabe o dia que ele vai voltar? Por causa da presciência. Mas o Filho não sabe, o Filho não é Jesus. Eu posso responder isso agora ou responder quando a gente for estudar Cristologia? Agora, né? Que eu tô curiosa. Jesus na forma de homem, pastor. Jesus na forma de homem. Pronto, respondeu. Quando Jesus disse isso, ele estava falando como homem. Porque Jesus, ele era homem e Deus ao mesmo tempo. 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele não sabia, mas como Deus, ele sabia. Quando ele falou isso, ele falou como homem. Como Deus, ele sabe de todas as coisas que vão acontecer. Entendeu? Como homem, o Jesus homem não sabia, mas o Jesus Deus sabia. E naquele momento, Jesus não estava falando como Deus, mas como homem. Quando a gente for estudar Cristologia, a gente vai diferenciar, saber diferenciar momentos que Jesus Deus fala, momentos que o Jesus homem fala. Mas é só em Cristologia. Porque até que se Jesus tivesse, vamos supor, até agora eu tinha, assim, como Deus tinha ocultado dele, né? Porque eu pensava assim, lá no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram a ele quando seria a volta. Aí ele disse que só o Pai sabia. Aí Mas olha os sinais que ele avisou que aconteceriam. Vamos supor, quero dizer, verdadeiramente ele não sabia, porque ele não ia mentir, né? Como um homem não sabia, como um homem, mas como Deus, sendo Deus, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, assumindo a forma de homem. Quando ele estava falando, ele estava trazendo as revelações de Deus, entendeu? Falando sobre os sinais, entendeu? Sim. Foi em sequência, a pergunta foi ali, no mesmo instante. Mas quando ele disse isso, como um homem, ele não sabia o que iria acontecer. Mas se hoje Jesus não sabe, então Jesus não é Deus. Aí nós vamos ter que concordar com os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová dizem que Jesus não é Deus. Dizem que Jesus é um profeta, um revolucionário de sua época e nada mais do que isso. Aí nós teremos que concordar com ele. E na verdade não. A Bíblia mostra claramente que Jesus é Deus. Pastor, voltando rapidinho naquele comentário que você fez anteriormente, você disse assim que a gente sofre hoje por causa do pecado original. Quando Jesus veio, ele não veio para abolir, tirar a gente desse pecado original. Quando o véu se rasgou, tudo se fez novo. Por que então Tudo não se fez novo. Mas se Jesus morreu na cruz devido aos nossos pecados, não envolve o pecado original, não? Mas é o pecado original. Então por que a gente sofre hoje devido ao pecado original se Jesus veio na cruz por ele? Não, Jesus não veio na cruz pelo pecado.
Jesus veio na cruz pelo pecador. O pecado ainda não foi removido. O pecado ainda continua. Hã? Oh, por que deu um nó na mente? Aqui, Jesus tira o pecado do mundo. Ele vai tirar, vai remover o pecado do mundo. Mas o pecado ainda está atuante. Agora, quais são os tempos? Vamos falar dos tempos de novo aí? Lembra dos tempos que nós falamos semana passada? Vamos entender aqui. E ainda vamos responder a sua pergunta, Tânia. Mas vamos ler de novo o que é o tempo passado, o que é o presente, o que é o futuro. Nós fomos salvos da culpa do pecado. Primeiro, Jesus morreu para nos salvar da culpa, da condenação. Porque o homem no pecado, ele está condenado, sentenciado a sofrer a justiça de Deus e ao Sheol, ao inferno. Então, nós fomos salvos da culpa desse pecado. O pecado não nos acusa mais. É por isso que Paulo escreveu e diz: quem tentarás acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Então, nada pode nos acusar, mesmo que o pecado está aí rodeando. Mas o diabo ou ninguém pode nos acusar do pecado. Por quê? Porque Jesus já padeceu o preço, já pagou o preço para me livrar da condenação, da culpa desse pecado. Mas ele não tirou o pecado, minha filha. Nós estamos na presença do pecado, pastor. Vamos lá. Então você vê como uma doença que deixa sequela, a gente está só vivendo com aquela sequela do fato. Podemos dizer que sim. Qual é o outro ponto? Deixa o Flávio falar aí. Fala, Flávio. Quando João fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse pecado é que pecado? É o original. Por quê? Aí cai a pergunta dela, se o Cordeiro tira o pecado do mundo... Mas esse tira aí não é presente, é futuro. Chegará um momento em que ele vai remover todo o pecado. Por enquanto, ele nos liberta do pecado. Gênesis 3,15, lá no final. Entendeu? Por enquanto, ele nos liberta. Como que é esse libertar? É você estar preso, está algemado, e aí Jesus vem e quebra essa algema, mas a algema está ali. Ele quebrou essa algema, mas ele não tirou dali ainda a algema. É uma coisa do inimigo, ele não tirou o inimigo. Está aqui. O inimigo está presente, só que a gente não é mais... Não tem influência sobre nossas vidas. E qual é o segundo? Então o primeiro tempo é esse. Ele fez o quê? Qual é o primeiro tempo? Nós fomos salvos. Fomos salvos do poder, da culpa do pecado. Ou seja, não há mais acusação contra nós. O diabo não pode mais nos acusar. Por quê? Porque Jesus já realizou uma obra que promoveu perdão. Qual é a segunda? O presente, no presente momento que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Ou seja, a culpa do pecado não está mais sobre nós, ou seja, nós não somos mais culpados, porque Jesus assumiu esse negócio aí, tornou-se réu, tornou-se culpado em nosso lugar. Então ele assumiu, então nós somos livres dessa culpa. E a segunda agora, nós estamos sendo o que, Thierry? Nós estamos sendo salvos do poder. Isso quer dizer que hoje o pecado não tem mais o mesmo poder, mesmo que nós somos pecadores. Mas aquele poder de nos separar de Deus, ele não tem mais. Ele não pode mais nos separar de Deus, mesmo que eu seja pecador. Sou pecador por natureza. Sou pecador porque sou ser humano. Sou pecador. Mas esse pecado não tem mais poder de me separar do amor de Deus. É o que Paulo vai fazer uma série de perguntas. O que poderá me separar do amor de Deus? A morte? A dor? Vai fazendo uma série de coisas. No final ele vai dizer assim: nada poderá me separar do amor de Deus.
E aí, num futuro próximo, nós seremos salvos da presença do pecado. Aí sim, o pecado vai ser removido, tirado. E ele não, de maneira alguma, nem pecado passado e nem pecados que eu cometo no presente poderão mais me atingir. Entendeu? Agora, o mundo, a gente estudou isso nas primeiras semanas. Depois você pega seu livro em casa, as primeiras folhas, você vai ver que o mundo, ele foi afetado com o pecado. Tudo, a natureza, o ser humano, o cosmos, tudo foi afetado pelo pecado. E o pecado continua aí. Hã? É o vírus, é o Covid pecado. Deu para entender mais ou menos, Tânia? Então tá bom. Doutrina da eleição divina, página 128. A doutrina da eleição, as doutrinas bíblicas da eleição e da predestinação estão entre as mais mal compreendidas pelos cristãos em nossos dias. E isso se deve, sem sombra de dúvida, ao fato de que elas têm sido alvo de intensa retórica e disputa por parte de teólogos e pregadores. Como reflexo dessa disputa, pelo menos 2 erros têm se tornado bastante populares sobre o assunto. O primeiro, e mais comum, é o erro de confundir eleição com predestinação, como se fossem uma e a mesma coisa, quando, na verdade, são 2 coisas completamente diferentes, embora intimamente ligadas. O segundo grande erro é a crença popular de que a predestinação envolve 2 lados, um de salvação e outro de condenação, quando a Bíblia não fala em canto algum sobre predestinação dupla. Ela só fala de predestinação em um sentido, em relação aos salvos em Cristo. É isso aí. Não há base bíblica que diz que Deus predestinou para o inferno. Quem é predestinado? Predestinado é os que estão em Cristo. Lembra do ônibus que eu falei semana passada? Lembra? Vou falar de novo para os novatos aqui. Você resolve ir para Vitória. Você vai na rodoviária, compra a passagem para Vitória. A sua passagem e o itinerário daquele ônibus está dizendo que ele vai para... Você entra no ônibus, chega em João Neiva, você resolve descer. O que vai acontecer com o ônibus? Vai para Vitória. E você? Ficou. Por quê? Porque o ônibus estava predestinado, vou dizer assim, a ir para Vitória. Mas você não foi, porque você saiu do ônibus. A igreja é predestinada, porque a igreja está em Cristo. Porque Cristo, isso aqui é interessante a gente perceber, porque em Cristo, nós somos predestinados. Por quê? Porque Cristo não é o cabeça, a igreja não é o corpo, a igreja e Cristo é um. A igreja e Cristo é um. Por isso que Jesus disse em João 14, aonde eu estiver, estejais vós também. A igreja vai estar aonde Jesus está. Então, quem for igreja, quem estiver na igreja, e quando eu falo igreja, eu não falo placa de denominações, não, eu falo o corpo de Cristo, que é constituído por todos os salvos no mundo. É a igreja. E esta igreja é que é predestinada ao céu. Então, se eu sou igreja, se eu sou o corpo de Cristo, se eu sou membro do corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça desse corpo, qual é a ideia futura? É que eu esteja com Ele para sempre. Se eu sair do corpo, o corpo vai, mas eu deixei de sair, deixei de ser um membro do corpo. O que acontece comigo? Eu perco.
predestinação. Vamos continuar falando aqui da eleição agora. Se Deus predestinasse um homem para o inferno, ele deixaria ele ter amor. Isso aí. Porque como ele amaria aquele homem se ele predestinou ele para o inferno? Isso aí. E lembrando que a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer. Porque Ele sabe que aquele dali escolheu não querer. Escolheu não aceitar. Então, se Deus não tem prazer, Ele se entristece com isso. Porque não é da vontade dEle que ninguém se perca. Portanto, duas coisas devem definitivamente ser esclarecidas introdutoriamente sobre esse assunto: eleição e predestinação. Conquanto sejam duas coisas intimamente relacionadas, não são uma e a mesma coisa. E predestinação não envolve condenação eterna. Eleição e escolha são apenas um termo no original, egloge. A eleição olha para o aspecto passado da nossa salvação. Eleição divina é, pois, a nossa escolha para a salvação, feita por Deus. Nós, pecadores, por natureza, não sabemos escolher, mas o Senhor nos escolhe. É claro que a eleição em si não implica a salvação. Aí nós temos que... Isso aqui realmente dá um nó na cabeça. Isso aqui realmente dá um nó na cabeça. Porque existe a eleição que Deus elege pela sua presciência. E existe a eleição, essa que Deus elege pela sua presciência para ser salvo. E existe a eleição que Deus elege indivíduos, especialmente para determinados fins na sua obra. Então eu vou ler de novo aqui, ó. Eleição e escolha são apenas um termo no original do grego. A eleição olha para o aspecto passado da nossa salvação. Aí nós temos 1 de Pedro 1:2 e Efésios 1:4. Eleição divina é, pois, a nossa escolha para a salvação. Ou seja, quando anuncia-se a mim o Evangelho, e eu aceito este Evangelho, então Deus me elege, me escolhe. Por quê? Porque eu aceitei. Então Ele me escolheu, me elegeu. E agora, escolhido e elegido por Ele, me tornando igreja, eu sou predestinado ao céu. Essa questão de eleição, predestinação, isso é complicado, isso dá um nó mesmo na cabeça, mas não é tão difícil não. Na Bíblia menciona-se a eleição divina coletiva como a de Israel e a da igreja, e a individual como a de Abraão, e a de cada crente, Romanos 8:29. É a vocação e a eleição do crente, do seu lado humano. Lemos, portanto, irmãos, procurai fazer cada um vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Aqui o autor, o comentarista, já está fazendo uma distinção da eleição, ou eu posso chamar aqui de chamado específico, né? Como no caso de Israel, Deus elegeu Israel, chamou Israel especificamente para um fim. A igreja, além de ser eleita, predestinada ao céu, também é escolhida para um propósito aqui na terra. E qual é o propósito da igreja aqui na terra? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. A escolha divina ocorre da maneira como é descrita em 1 Tessalonicenses. Depois vocês leiam em casa com muito carinho e com muito afinco esse texto. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 4 ao 10. Ela se dá pelo recebimento do Evangelho, pela fé e permanência em Cristo, o que eu acabei de falar agora, mediante a salvação daqueles que se convertem dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro, a fim de servi-lo e esperar dos céus a seu Filho,
a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Essa ira futura aqui é aquela ira que Deus há de manifestar sobre todo homem que deliberadamente escolheu pecar, viver na prática do pecado e rejeitar a obra sacrificial de Cristo. Então, todo esse homem que rejeitou a obra de Cristo sofrerá a ira de Deus. Por que a igreja está livre desta ira futura? Porque Cristo na cruz sofreu a ira de Deus por nós. Lembra que eu falei que o sofrimento de Cristo vai muito mais além do que as feridas, vai muito mais além do que as machucaduras do seu corpo? O sofrimento de Cristo está também condicionado ou relacionado ao sofrer, ao experimentar a ira, o castigo de Deus. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 53, ele diz assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por quê? Porque nós deveríamos ser castigados, sofrer essa ira, mas ele foi castigado por nós. Então a igreja está livre desta ira futura de Deus. Em escatologia a gente vai trabalhar com detalhes esse negócio dessa ira futura de Deus aqui. O que será essa ira? Quando é que ela vai se manifestar sobre o homem? Qual será o aspecto desta ira? Na matéria escatologia, que possivelmente será uma das últimas que nós vamos estudar. E ao meu ver é uma das melhores. Eu sou apaixonado por escatologia bíblica. Vamos lá? Página 130 aí, vamos diferenciar aqui eleição e predestinação. No que consiste a diferença entre eleição e predestinação? Ela consiste no fato de que eleição significa escolha, enquanto predestinação tem a ver com o fim dado aos escolhidos. Isso aqui já ficou bem claro, né? Ficou bem claro, né? Quando eu aceito, quando o evangelho é anunciado a mim, e pela fé eu recebo esse evangelho, então eu aceito a Cristo, então Deus me elege como igreja, me elege como corpo, me elege como filho de Deus, e a partir do então, eu estou predestinado, enquanto eu estiver nesta eleição, nesse corpo, nessa igreja, eu estou predestinado. Eleição é a escolha graciosa de Deus daqueles que estão em Cristo para formarem o seu corpo. Predestinação é o propósito determinado por Deus desde a eternidade para esse povo. E que povo é esse? A igreja. A igreja é predestinada ao céu. A igreja é o povo de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. E esse corpo, ele é universal. Não é o Edir Macedo, não. Esse corpo é universal. O católico, não é de Roma também, não. É a expressão que é a mesma. Católica quer dizer universal. Então, o que é esse corpo universal? É o corpo, é os crentes em Jesus Cristo espalhados em todo mundo, que pode ser chamado da igreja invisível. Entendeu? Ou pode ser chamado da igreja militante. Porque tem a igreja militante e tem a igreja que dorme. Quem é a igreja que dorme? São santos em Cristo que já morreram e que estão aguardando o momento do arrebatamento para ressurgirem. E quem é a igreja militante? É os crentes que estão ainda trabalhando, exercendo a sua obra no reino de Deus, avançando
e vencendo. Entre aspas, nós. Aqui, qual vai ser o livro que a gente vai escutar? A gente vai estudar sobre isso, sobre quando Jesus for voltar. Escatologia bíblica. Escatologia. Que eu gosto. Doutrina das últimas coisas. Deu para vocês entenderem? Eleição. Quando é que eu sou eleito? Quando é que Deus me elege? Quando é? Pregou o evangelho, você aceitou, ele te elege. Na verdade, essa dá-se uma confirmação da eleição na minha vida, mas desde a eternidade, pela presciência de Deus, eu já sou eleito. Por que eu já sou eleito? Porque Deus desde a eternidade já sabe, o Clepso vai aceitar. Então o Clepso já é eleito. O Clepso vai permanecer fiel até a morte. Então o Clepso, por estar na igreja, ou ser também igreja, está predestinado à eternidade com Cristo. Simples assim. Faz parte do mesmo de Cristo. Não é tão simples assim não, né? Mas dá para entender, não dá? Mais alguma pergunta? Não? Aqui, vamos continuar lendo aqui. Algumas verdades fundamentais para se entender corretamente a doutrina bíblica da eleição. São elas. A doutrina da eleição começa com a eleição de Cristo. Após a eleição de Cristo, segue a eleição de Israel. A eleição de Cristo a Israel culmina com a igreja. A eleição da igreja é cristocêntrica, corporativa e condicional. Agora dá nó, né? A eleição de indivíduos ocorre na Bíblia apenas em relação a chamadas e ministério. Bom, vamos entender isso aqui? Como é que funciona isso aqui? A eleição de Cristo, a eleição de Israel? É porque Deus tem um plano com Israel. E antes de Deus chamar a igreja ou formar a igreja, ele chamou Israel para um plano específico. Israel, mesmo Deus já sabendo de tudo isso, mas Israel falha nesse plano, e aí Deus elege a igreja para dar continuidade a esse plano, que é a pregação do evangelho, que é a anunciação do amor de Deus na terra. Então, Israel é um povo escolhido de Deus. Isso aqui a gente não tem dúvida sobre a escolha que Deus tem e o plano que Deus tem reservado ainda para Israel. Mais uma vez eu volto a dizer, sobre esse plano que Deus tem para Israel, escatologia bíblica a gente vai detalhar. Mas só para vocês entenderem melhor, lembram da visão que Daniel teve de 70 semanas? 70 semanas de Daniel? Quando está escrito, as 70 semanas estão determinadas sobre o meu povo. Quando você pega aquelas 70 semanas de Daniel para ler, dentro das profecias bíblicas, apenas 69 semanas se cumpriram. Falta uma semana. Essa semana nós chamamos na teologia de uma pausa que Deus dá para o tempo dos gentios. Quem são os gentios? Nós precisamos entender que na Bíblia existem 3 classes de povos. O primeiro é Israel. O segundo são os gentios. No Antigo Testamento nós temos Israel e os gentios. Quem é gentil? Gentil é todo aquele que não é nascido da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, que não é israelita, não é judeu. Então ele é chamado de gentil. E temos o Israel. No Novo Testamento entra mais um grupo de uma classe de pessoas, que é a igreja. E quem é a igreja? A igreja é constituída de gentios e de judeus. Os judeus que aceitam a Jesus tornam-se igreja. Os gentios que aceitam a Jesus tornam-se igreja. Os judeus chamam de gentil, mas a linguagem do Novo Testamento é pagão.
Quem são os pagãos? São aqueles que adoram a outros deuses, são idólatras a outras divindades, são os pagãos. Então nós temos no Novo Testamento entra essa terceira classe. No Antigo Testamento nós temos Israel e gentio. Então, no Antigo Testamento Deus tem um plano específico com Israel. Por isso a eleição se dá em Israel no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Israel, Deus dá uma pausa, porque Israel vive pecando. Deus dá uma pausa com trabalhar com Israel para dar uma oportunidade para que os gentios se arrependam. Então hoje nós estamos vivendo numa linguagem teológica, escatológica, nós estamos vivendo o tempo dos gentios, aonde o evangelho é anunciado aos gentios, para dar a esse povo que não é judeu uma oportunidade de conhecer a Deus, de receber a salvação em Cristo Jesus. Quando o arrebatamento da igreja acontecer, termina-se o tempo dos gentios, e aí entra-se novamente a última semana de Daniel, que Daniel lá, a gente vai detalhar isso com bastante detalhe depois, vamos pegar versículos, explicar, vamos trabalhar muito com datas, com anos, enfim, mas aqui só para vocês terem mais ou menos uma ideia da eleição do Israel e agora a eleição da igreja, entendeu? Deu para você entender sobre essa questão da eleição que o comentarista fez aqui? E o último que ele deu aqui, que eu acho interessante frisar, é a eleição de indivíduos. Ocorre na Bíblia apenas em relação à chamada ministerial. O que é isso? O que é isso? Não é o indivíduo que é eleito à salvação, é a igreja. Quando o indivíduo entra na igreja, faz parte da igreja, é mergulhado pelo Espírito no corpo de Cristo, que ele torna-se igreja, então ele é eleito porque está na igreja. Mas a eleição individual se dá em ministérios. Eu chamo de chamadas específicas. O que é essa chamada específica? É o que Paulo disse aos Efésios. A uns ele pôs na igreja, para apóstolos, profetas, outros para doutores. A uns ele escolheu para realizar funções ministeriais. Aí é eleição para cargo, para ministérios na igreja. Essa eleição aqui não tem nada a ver com a eleição que se dá para salvação, ok? É claro que o camarada, para ser eleito ao santo ministério, ele precisa ser salvo. Amém? Então tá. Página 132 aí, irmão, vamos chegar na sua página agora. Vai devolver o livro? Após a eleição de Cristo, segue-se a eleição de Israel. Nós acabamos de dar uma prévia, uma explicação sobre isso, né? Segue-se a eleição de Israel. Após a eleição de Cristo, Deus precisa eleger uma nação, um povo, através do qual o Messias viria, e que seria também o canal de Deus para a transmissão da mensagem divina. Ou seja, Deus elege Israel por ter um plano com Israel. E o clímax desse plano está justamente na escolha que Deus dá desse povo de trazer o Messias ao mundo. Ou seja, o Messias veio justamente de Israel. Então Israel foi separado por Deus com um propósito específico. Claro, Israel é um povo peculiar de Deus, isso é fato. Israel é chamado de a menina dos olhos de Deus, o bichinho de Jacó. Dali é uma expressão carinhosa que Deus usa. Então Deus tem um QI com Israel, isso é fato. Israel deveria ser um espelho para as demais nações, refletir a glória de Deus, deveria, mas não fez. Mas o clímax do plano de Deus com Israel é que de Israel viria a linhagem messiânica. E aí quando nós formos estudar, e aí quem é aluno de escola dominical aqui, das Assembleias de Deus, vai saber o que eu estou falando aqui. Quando a gente for estudar sobre
livros proféticos e livros históricos, nós vamos descobrir que houve um período na nação de Israel que houve uma divisão, reino do norte, reino do sul. O reino do sul permaneceu com a linhagem real de Davi, e é justamente essa linhagem real de Davi é que nasceu o Messias. Por que o Messias deveria vir de uma linhagem real de Davi? Porque o Messias seria e é o rei glorioso que os judeus esperavam, e que a igreja sabe que já veio, e que os judeus ainda esperam. Então, essa eleição de Deus com os judeus se dá com esse propósito de, dentre esse povo, nascer o Messias. Quando você pega Isaías capítulo 11, abre lá sua Bíblia, Isaías capítulo 11. Pode ler. É. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Isso é uma profecia messiânica. Quem é Jessé? Quem foi Jessé na Bíblia? Pai de Davi. Ele está dizendo que do tronco de Jessé sairá o quê? Um rebento. E depois? Esse rebento aí aponta para o Messias. Porque o que é o rebento numa árvore? É um broto. O que Deus está dizendo? Algo novo vai surgir da descendência de Davi. E é desse broto que as suas raízes vai fazer o quê? Trazer renovo à obra do Messias. A obra que o Messias veio para fazer. Em Cristologia a gente aprende melhor isso. Entendeu? Então, o propósito de Deus é esse, é de Israel, elegeu Israel para que de Israel surgisse o Messias, e que para que através do Messias, ele pudesse dar continuidade à sua obra de redenção na raça humana, o seu projeto de redimir, de restaurar, de resgatar, de